Você já se perguntou por que a Bíblia menciona certos nomes, mas não revela suas histórias? Hoje vamos explorar os mistérios ocultos por trás dos descendentes de Caim. Prepare-se para descobrir as possíveis razões pelas quais Enoque, Irade, Melrael e Metusael são mencionados apenas de passagem nas Escrituras Sagradas. Será que há segredos escondidos em seus nomes? Quais histórias não contadas podem estar por trás desses personagens enigmáticos? Vamos mergulhar nas profundezas das tradições e teorias para tentar revelar a verdade. Seguindo a nossa jornada cronológica pela Bíblia, chegamos ao capítulo 4 de Gênesis, versículo 17 e 18, que dizem assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Melrael. E Melrael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Depois disso, a Bíblia silencia sobre o nome de Enoque, Irade, Melrael e Metusael. Apenas Lameque, um dos descendentes, recebe mais atenção, e ele será o protagonista do nosso próximo vídeo. Mas ao ler isso pela primeira vez, eu pensei, tem algo muito estranho aqui. A primeira pergunta é, como Caim construiu uma cidade para seu filho se estavam apenas ele e sua mulher? E por que os nomes de Irade, Melrael e Metusael são citados sem nenhum comentário adicional? Será que eles fizeram algo tão terrível que Moisés, ao escrever a Bíblia, decidiu ocultar? Vamos explorar essas questões e ver se existe algo fora das Escrituras Sagradas que possa esclarecer essa história. Será que podemos descobrir os segredos ocultos desses descendentes de Caim? Depois de haver tirado a vida de seu irmão Abel, Caim foi marcado e exilado. Ele se estabeleceu na terra de Nod, onde teve relações íntimas com sua mulher, e ela engravidou, dando à luz a um filho chamado Enoque. Caim ficou tão feliz com o nascimento de seu filho que decidiu construir uma cidade e nomeá-la em sua homenagem. Aqui começa o primeiro mistério. Quem foi Enoque? O que sabemos sobre ele além do seu nome e da cidade construída em sua homenagem? A primeira coisa que precisamos entender é que para as primeiras civilizações o significado dos nomes era extremamente importante. Os nomes não eram apenas rótulos, mas refletiam a identidade, o caráter e até mesmo o destino das pessoas. Eram escolhidos com cuidado para transmitir as esperanças e as expectativas dos pais, bem como a relação da pessoa com a divindade e a sociedade. Sabendo disso, vamos explorar o significado do nome Enoque. Segundo estudiosos como James Strong, no seu famoso Dicionário de Nomes Hebraicos, o nome Enoque, Chanok em hebraico, pode ser traduzido como dedicado ou consagrado. Essa interpretação sugere que Caim, ao nomear seu filho, estava tentando criar um legado positivo e consagrado, uma nova esperança para sua linhagem. Por outro lado, existe uma interpretação alternativa que sugere que o nome de Enoque também pode significar iniciado ou ensinado. Isso significa que Enoque foi visto como o início de uma nova era, ou alguém instruído em sabedoria e tradição. Caim, vendo que seu filho estava crescendo, decidiu construir uma cidade em sua homenagem. Mas não se assuste, não estamos falando de edifícios gigantes. As cidades da época eram compostas de casas simples, feitas de barro e pedra. Caim, com a ajuda de sua família e possivelmente de outros descendentes de Adão, teria criado esse novo assentamento. Para Caim, a cidade de Enoque poderia simbolizar uma tentativa de redimir seu passado e oferecer uma nova esperança para sua descendência. Segundo o arqueólogo James Melad, que fez importantes descobertas na região de Sataljuk, uma das primeiras cidades conhecidas, essas construções eram modestas, mas funcionais, servindo como centros de comércio, proteção e vida comunitária. Sataljuk não tinha ruas nem calçadas.
As casas eram construídas rentes umas às outras, e as pessoas que viviam nelas circulavam sobre todos os telhados da cidade e entravam em suas casas através de buracos nos tetos, descendo numa escada. Alguns fornos eram construídos acima das casas de Satarjuk para cozinhar os alimentos, e podemos supor que atividades em grupo também eram realizadas em cima das casas. Embora a conexão direta entre Caim e a fundação de Satarjuk não seja suportada por evidências arqueológicas, é fascinante considerar a possibilidade de migrações humanas. As migrações de povos antigos são bem documentadas e podem ter levado à formação de novas comunidades e cidades. Com Enoque já adulto e vivendo na cidade que seu pai Caim construiu para ele conheceu a sua esposa e teve um filho. Provavelmente Caim estava vivo, talvez com a ajuda do pai, nomeou seu filho Irad. Enoque, provavelmente pensando no legado de seu pai Caim, queria que seu filho continuasse com o crescimento da cidade. Por isso ele colocou o nome de seu filho de Irad. O nome Irad pode ser interpretado como cidades ou multidão. Segundo o renomado estudioso de nomes hebraicos James Strong, no seu dicionário de nomes hebraicos, o nome sugere uma ligação com a fundação e expansão de comunidades urbanas. A escolha do nome Irad pode indicar que Enoque desejava que seu filho desempenhasse um papel crucial na continuidade no desenvolvimento da cidade. Ao dar esse nome a seu filho, Enoque estava talvez expressando uma esperança de que Irad fosse um líder capaz de fortalecer e expandir a comunidade que Caim havia iniciado. Podemos imaginar Irad crescendo com essa expectativa e responsabilidade, trabalhando junto com o pai, Enoque, para garantir a prosperidade e segurança da cidade. A manutenção e o crescimento dessa comunidade seriam essenciais não apenas para a sua sobrevivência, mas também para deixar um legado duradouro para as futuras gerações. Irad, um homem que ajudou a expandir a cidade de Enoque, herdada de seu pai, teve um filho chamado Meujael. O nome Meujael pode ser traduzido como ferir ou golpear, sugerindo uma aflição ou julgamento. Isso pode nos levar a crer que Meujael poderia ser um homem com alguma deficiência física, lembrando que na antiguidade era comum que deficiências físicas fossem vistas como uma maldição divina. Naquela época, doenças e incapacidades eram interpretadas frequentemente como sinais de maldição ou julgamento divino. Alguns estudiosos sugerem que Meujael pode ter sido parte de uma geração que se afastou de Deus, resultando em alguma forma de aflição ou julgamento, seja físico ou espiritual, diretamente infligido por Deus. Quero que entendam que isso é uma das teorias, que apesar de ser bastante plausível pelo significado do seu nome, não podemos dizer que é a única. Apesar da linhagem maldita de Caim, as coisas pareciam que iriam melhorar quando nasceu Metusael, filho de Meujael. Analisando seu nome, que significa homem de Deus ou quem é de Deus, sabemos que Meujael estava tentando conectar-se novamente com Deus através do seu filho Metusael. Essa tentativa de reconexão é evidente no nome escolhido. Metusael sugere uma identidade profundamente ligada a Deus, refletindo um desejo de trazer a linhagem de volta à graça divina. Se considerarmos a teoria de que Meujael tinha alguma doença física e provavelmente era um homem sem condições de seguir como líder da cidade e continuar o legado do Caim, ele poderia ter tentado se aproximar de Deus através do seu filho Metusael, como sugere Gordon Wenham em World Biblical Commentary on Genesis. Os nomes da genealogia de Caim indicam uma narrativa de tentativa de redimir e estabilizar uma linhagem pelo pecado. Com essas informações, podemos dizer que Enoque, Irad, Meujael e Metusael unidos simbolizam uma jornada de redenção e resiliência, desde a fundação da cidade por Caim e a tentativa de criar uma nova cidade com Enoque, passando pela expansão e a continuidade com Irad, até a luta contra o sofrimento e a busca por reconexão com Deus através de Meujael e Metusael. Vemos uma linhagem que, apesar de marcada pelo pecado original, busca incansavelmente um novo começo e a reconciliação divina.
Essa cronologia reflete não apenas no desenvolvimento físico e social de uma comunidade, mas também a profundidade espiritual e constantemente busca pela redenção e pela graça divina, mesmo em meio às adversidades e julgamentos. Mas aqui não acaba a árvore genealógica de Caim. No próximo vídeo, vamos conhecer Lameque, o pior de todos, com algumas teorias que dizem que ele matou o próprio Caim. Será que isso é verdade? Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo até agora. Deixe seu like e se inscreva no canal, com o sininho das notificações, para conhecer a história bíblica de Gênesis ao Apocalipse de forma cronológica. Até o próximo vídeo.